onde Deus está em sua vida. Onde Deus está na sua vida? Para algumas pessoas, Deus é o centro. Para outras pessoas, Deus é aquele que está do lado esquerdo da mente. Para outros, do lado direito da mente. Para alguns, Deus está num quartinho no fundo da mente. Existem muitas pessoas hoje, o século que nós vivemos, os séculos da informação, o século que nós estamos vivendo hoje é de conhecimento, e por mais conhecimento que se tenha, parece que as pessoas hoje estão cada vez mais distantes de Deus. Para muita gente hoje, Deus é apenas uma palavra, Deus é apenas um ser, Deus é apenas aquele que ele pede socorro quando ele precisa. Muita gente hoje não tem mais tempo para Deus, não tem mais relacionamento com Deus. Muita gente hoje está se esquecendo de Deus. Nós vivemos num tempo de tanta tecnologia, de tanto conhecimento, que a maioria das pessoas hoje, o mundo hoje está buscando a autossuficiência. Ou seja, não depender de certas questões que nós temos na vida. E é legal você ter algumas áreas da vida a autossuficiência, mas tem muita gente que está colocando a sua esperança no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, no seu carro. E a gente sabe que sem Deus não dá. Sem Deus não dá para viver. Sem Deus nós não temos a vida que Ele há de preparar ou preparou para nós. Sem Deus nós não conseguimos viver plenamente aquilo que Ele tem definido já para nós. E por conta dessa distância que as pessoas estão vivendo de Deus, a cada dia que se passa o mundo vai cada vez pior. Simples, porque as pessoas não buscam mais a Deus como deveria. Deus, Ele não é mais o centro da vida das pessoas. E você pode ver hoje na vida de jovens, na vida de pessoas que sabe, nessa idade de 30, 40 anos, pessoas mais velhas. Você não vê mais hoje a mesma desenvoltura, o mesmo desejo de ter Deus como centro, de dar a Deus o que lhe é devido, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, o melhor do tempo, o melhor de sua vida, entregar-se a Ele de corpo, alma e espírito e deixar que Ele habite através do seu Espírito nas nossas vidas. Quando nós entendermos isso, no dia que nós entendermos isso, muitas coisas vão mudar nas nossas vidas, mas muitas coisas. Jesus, nos seus ensinamentos, na sua primeira pregação, o considerado e chamado Sermão do Monte, Jesus, ele nos ensinamentos que ele estava ali passando, e ele tratou sobre várias áreas da vida humana. Haviam várias pessoas que estavam assistindo ali, ouvindo Jesus falar. No final o texto diz que eles ficaram até maravilhados com tudo que Jesus falou. Dentro desses ensinamentos, no capítulo 6 de Mateus, acompanha aqui no telão, versículo 21, Jesus disse assim: olha, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus deu uma dica muito importante sobre essa questão, esse relacionamento que as pessoas têm, inclusive hoje, e principalmente hoje, muito obrigado, e principalmente hoje, com dinheiro. Muita gente hoje não sabe se relacionar com dinheiro. Dinheiro faz a cabeça de muita gente. Por exemplo, o Neymar era para ser hoje o melhor jogador do mundo, se ele tivesse a cabeça no lugar e não ficasse tão fascinado por dinheiro como ele ficou. Ele ficou tão fascinado por dinheiro que na última transferência do time que ele estava na Espanha para o time da França, ele ganhou milhões de reais. Milhões. Pensa em muito dinheiro, multiplica por 2, é o que ele ganha isso por ano. Depois que ele começou a ganhar esse dinheiro, Neymar não foi mais o mesmo. O dinheiro mexeu com a cabeça dele.
O dinheiro deixou a cabeça dele assim, tipo, eu posso tudo, ninguém manda em mim, eu sou bom, eu sou tal, eu consigo qualquer coisa. Aconteceu aí nos bastidores desse submundo do futebol, dizem os jornalistas esportivos que ele já chegou a fazer isso algumas vezes, de mandar o seu jato particular, vir no Brasil buscar algumas moças para levar para a França e passar um fim de semana com ele lá, e depois ele pega e manda de volta. Ou seja, Neymar, um cara que um dia estava sentado numa igreja e recebeu uma oração, uma ministração para ele, para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã. Eles eram de uma igreja evangélica. E eles receberam uma ministração assim, tipo, coloque Deus como centro de sua vida. Se você colocar Deus como centro de sua vida, nada vai te faltar. Se o Senhor for o teu pastor, como escreveu Davi, nada te faltará. E por um tempo eles fizeram isso. Eles colocaram Deus como centro, adoraram a Deus, serviram a Deus, buscaram a Deus, louvaram a Deus, iam na igreja. E o menino foi crescendo, e aí veio o contrato com um time, e esse contrato foi renovado, e aí ele foi ganhando dinheiro, aí ele foi para a Espanha, ganhou muito mais, aí ele foi para a França. Se você olhar a família do Neymar hoje, inclusive ele próprio, Deus é só um detalhe. Apesar de ter tatuado nos braços Jesus e outras frases cristãs, é só um detalhe, só um detalhe. Por quê? Porque Jesus deu a dica, ele disse assim, vocês precisam decidir se vocês querem ter Deus como centro de sua vida ou o dinheiro como centro de sua vida. Vocês decidem. E quando Jesus falou isso, Jesus estava falando para um monte de gente que estava ali reunida, e ele estava dando uma dica. Ele falou, tem um Mamon, que era um deus, um ídolo de antigamente. As pessoas adoravam esse ídolo, as pessoas levavam e sacrificavam para este ídolo, para que ele abençoasse a vida financeira deles. Então Jesus comparou o seguinte, cuidado, porque se você adorar um, você vai desagradar o outro, ou se você agradar o outro, você vai desagradar um. Então você precisa escolher quem você serve, quem vai ser o centro da tua vida. Num outro texto, num outro ensinamento, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Moisés, quando o povo saiu do Egito, disse para eles assim, ame o Senhor, o seu Deus, de que forma? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Em Mateus capítulo 22, antes de ser preso, antes de passar tudo o que ele passou, Jesus nos seus ensinamentos, ele disse a mesma coisa. Mateus 22, 37, Jesus, quando ele foi questionado acerca desse momento de ter esse relacionamento com Deus, Jesus foi taxativo, ele só recitou o que estava escrito. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A questão que nós vivemos hoje é que as pessoas não têm mais esse amor. O que nós estamos vivendo hoje, e eu estou falando para cristãos, vou esquecer um pouco das pessoas lá de fora. Quando nós falamos com cristãos, nós vemos hoje cristãos que estão dentro da igreja, mas distantes de Deus. E eu não estou falando isso porque está cheio de cadeiras vazias, porque o povo alguns não querem vir para a igreja. Longe disso. Culto você faz inclusive na tua casa. Culto a Deus você adora a Deus no teu trabalho. Se Ele é o centro da tua vida, Ele está em todos os lugares. Aliás, Jesus disse, eu falei isso quarta-feira no Centro de Recuperação Átrio. Jesus disse, eu estou com vocês, ou estarei com vocês, depende da versão, todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus disse assim, eu ando com vocês. Todo momento, estou com vocês. Vocês precisam de alguma coisa? Fala comigo que eu estou com vocês. É Ele que nos sustenta. Só que basta a pessoa ganhar um pouquinho de dinheiro, basta a pessoa viver uma vida um pouco melhor, a tendência é ela tirar Cristo ou Deus do centro e colocar outras coisas. Aí Deus já não é mais o centro. Antigamente ele se esforçava para cultuar a Deus, ele tinha prazer em adorar a Deus, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos estar juntos, vamos adorar ao Senhor.
Com o passar do tempo, o que nós estamos vivendo hoje é que muita gente está assim, tirando Cristo do centro, tirando Deus da onde Ele deveria estar e colocando outras coisas. E Deus está descendo. Para muitos, como eu disse, Deus está num quartinho no fundo da cabeça, lá trancado. Só quando Ele precisa, Ele lembra que Deus existe. Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. E por que eu estou tratando esse assunto com os irmãos? Porque, meus irmãos, nós precisamos despertar. A situação que nós estamos vivendo de crise, ela é complicada sim. A situação que nós estamos vivendo com essa pandemia, ela é complicada. A gente vive uma crise política, a gente vive uma crise de saúde e a gente vive uma crise financeira no nosso país, hoje, julho de 2020. E por que nós estamos vivendo isso? Bom, irmão, basta você olhar a vida das pessoas. As pessoas buscam tudo hoje, menos estar na presença de Deus, menos ter um contato com Deus. As pessoas hoje, elas não têm mais aquele desejo de cultuar a Deus, e repito, não só na igreja, mas em todos os lugares. Deus é o ser que deveria estar no centro de todas as nossas atitudes, pensamentos, desejos, de todas as nossas palavras. Nós tínhamos que mostrar Deus e falar de Deus, falar com Deus diariamente. Mas não é isso que nós estamos vivendo hoje. E quando você olha para a Bíblia, como eu olhei, a gente encontra pelo menos duas histórias. Uma de alguém que adorava a Deus por adorar, e outra de alguém que realmente amava Deus, adorava Deus, e foi muito abençoado por Ele. Primeira história, quero ler com você, na sua Bíblia, se você trouxe, livro de Gênesis, no capítulo 4. Deus é bom e Ele está aqui conosco. A Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele a adoração. Glória a Deus. Uma história conhecidíssima, né? Mas vamos lá, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Você que está em casa, provavelmente esse texto vai aparecer para você aí. Mas como eu sempre digo, é bom você pegar a Bíblia, você que tem, dá uma folheada para não esquecer, ainda mais Gênesis, né? Mó babinha, abriu a Bíblia, Gênesis, né? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1, o texto da NVI que nós usamos diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho. Versículo 2, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Versículo 3, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O texto diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Versículo 5, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6, Deus é tão bom, tão amoroso, que ele diz assim a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito. Aí Deus diz assim: mas, se não o fizer, ele está falando do bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Em algumas versões diz que o pecado bate à sua porta. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo. Mas você, Caim, você deve dominá-lo. Aí versículo 8, disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Versículo 10 e último desse que quero ler, ele disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra
o sangue do seu irmão está clamando. Só até aí. Irmão, se você olhar só essa parte do texto que nós lemos, algumas coisas a gente pode tirar como lição para nós aqui. Primeiro, os dois aqui, irmãos, eles foram ensinados a servir, a amar e a adorar o Deus Criador de todas as coisas. Eles foram ensinados desde criança. Primeira lição, então, você que é pai, você que é mãe, seu filho, sua filha, ele é um espelho do que você é dentro da sua casa. Se você ensinar no caminho que deve andar, quando ele crescer, ele jamais vai se desviar desse caminho, diz a palavra de Deus. Os dois foram ensinados a ir diante de Deus, quando trabalhar, pega parte do que você ganha e ofereça a Deus como gratidão por tudo que Ele tem feito por você. Quando você entrar na presença de Deus, não entre de mãos vazias, entre com a tua própria vida, se for o caso. Ofereça a sua vida, como nós cantamos aqui às vezes uma canção, ofereço a minha vida, Senhor, a Ti. Os dois foram ensinados. Só que o tempo passa, o tempo voa. E quando eles estavam já naquela maioridade, vivendo suas vidas, cada um fazendo o seu trabalho, o texto diz que um belo dia os dois vêm e se apresentam diante de Deus. E nessa sua apresentação, a oferta de Abel, segundo estudiosos bíblicos, e também a gente subentende isso, era algo parecido com o sacrifício de Cristo, que ele pegou o melhor de suas crias, ele pegou o melhor das suas ovelhas lá, e tirou aquela gordura melhor e foi e apresentou a Deus como um sacrifício. Segundo também esse estudo deste texto, a oferta de Caim foi aquela oferta assim, superficial. Mas o que me chama a atenção no texto é que quando os dois se apresentaram trazendo as suas ofertas diante de Deus, Deus se agradou de um e se desagradou de outro. Ora, por que Deus se desagradou da oferta de Caim? Simples. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Deus é Senhor do universo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe até do que eu penso. Deus sabe como eu chego na igreja, ou quando eu me coloco diante dele para orar, para pedir, ou para ler sua palavra. Deus sabe, Deus conhece o íntimo do nosso coração. Então, com os irmãos, com as pessoas que você se relaciona, você pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. E o interessante que diz o texto é que quando Caim chegou, e deve ter chegado com aquela cara, né, de adorador, né, fajuta. Chegou e, Deus, trazer minha oferta aqui. Mas por dentro ele devia estar pensando assim, que saco está aqui todo culto, estou ofertando, adorando a Deus. Estou aqui porque meu pai me ensinou, mas na verdade eu queria estar curtindo a vida, eu queria estar vivendo, eu queria pegar o dinheiro que eu ganho, as coisas que eu planto e fazer negócio. Eu não queria estar aqui, mas já que me ensinaram, eu estou aqui, né, Deus? É o que eu entendo lendo esse texto. Abel não, Abel tinha prazer, como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele chegou com o melhor que ele tinha e ofereceu, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, és o meu Deus, és o meu Senhor. O texto diz que quando Deus se desagradou de Caim, o rosto dele mudou, porque quando a pessoa ela é hipócrita, ou quando a pessoa é mentirosa, ou quando a pessoa está querendo enganar e não consegue, o rosto dela vira, muda, altera. Foi o que aconteceu com Caim. E Deus é tão bom, meus irmãos. Deus é bom. É ou não é? Deus é bom. Deus é tão bom que ele chega em Caim e fala assim, Caim, por que você se enfureceu? Por que o teu semblante caiu? Eu imagino até Caim assim, Deus, mas eu vim aqui te adorar. Deus sabe, conhece todas as coisas. Deus falou para ele assim,
Caim, cuidado. Cuidado, porque o pecado está batendo na tua porta e você tem que dominá-lo. Eu imagino que ele, terminando aquele culto, falou: "Oh, Senhor, obrigado." Virou as costas, porque no coração de Caim não tinha amor, tinha ódio. Ele tinha ódio pelo seu irmão e devia ter ódio para com Deus. Porque mesmo recebendo todo aquele amor de Deus, toda aquela misericórdia, ele saiu dali do culto. Não passou muito tempo, ele chama o seu irmão e fala assim: "Ei, vamos lá no campo. Vamos lá dar um passeio. Aonde eu tenho as minhas plantações lá." Chegando lá, ele tira a vida do próprio irmão. Os dois foram ensinados a buscar, adorar e priorizar a presença de Deus. Deus deveria ser o centro da vida dos dois. Mas Deus não se agradou de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim. Segunda lição que eu aprendo nesse texto aqui, é que muita gente que vai à igreja não conhece Deus como deveria. E adora Deus da boca para fora. Como isso pode acontecer, pastor? Leia Isaías, tem um texto de Isaías, que Deus fala para eles assim: "Esse povo me adora da boca para fora." Porque da boca para dentro, eles não falam isso. Eles só falam da boca para fora: "Eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, tu és o Deus da minha vida." Da boca para fora. Mas o que eles vivem não tem nada a ver com o que eles falam. Abel trouxe essa oferta de sacrifício. Caim trouxe uma oferta normal e se apresentou diante de Deus. A oferta de Caim, ela foi considerada errada porque era fruto de uma crença errada que ele tinha. Tipo assim: eu vou lá me apresentar diante de Deus, fazer o quê? Eu tenho que ir, né? Vou lá então, vamos lá cultuar a Deus. O culto de Caim, meus irmãos, era falso. Basta você estudar um pouquinho mais esse texto para você ver que aquele culto que ele prestava era falso, era algo que não movia o coração de Deus. Aquela crença que ele tinha de ir lá, de se apresentar, é a crença que muita gente tem hoje. Quando ele vai orar, ele ora, ele fala assim: Deus, eu estou aqui orando, né? Mas na cabeça dele ele está assim: eu já orei tantas vezes, né? Não acontece nada, mas eu estou aqui orando, né, Deus? Estou aqui orando e tal. E Deus deve estar ali assim, ó: eu conheço você, eu sei como é que você é. Enquanto você não mudar essa atitude, não vai mudar nada na tua vida. Deus, no outro dia: o senhor viu, eu orei ontem, eu fiz tudo certinho ontem, não aconteceu nada, meu Deus. Poxa vida, meu Deus. Tem muita gente assim hoje. Tem muita gente que não entendeu o que é se relacionar com Deus, o que é viver assim, ó, Deus como centro de sua vida. Por outro lado, você vê na Bíblia o exemplo de Abraão. Abraão foi um cara que, quando Deus disse para ele: sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mandar, porque eu vou cuidar de você, eu vou te abençoar, e através de você eu vou chamar e vou fazer uma grande nação. Você vai ter uma descendência muito grande. Através de você, as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas, porque eu quero você. Você é um cara legal, você é um cara que tem aí alguma coisa dentro do teu coração de bom. Então sai desse meio que você está e confia em mim. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 12, quando aconteceu isso, de Gênesis 12 até o restante de Gênesis, que conta a história de Abraão, o coração dele era centrado em Deus. Você fala assim: poxa, mas era assim mesmo. Abraão mentiu, Abraão fez coisa errada, mas ele sempre se lembrava de Deus, porque Deus era o centro de sua vida. Ele dedicava a sua vida ao Senhor. Ele ouvia o que Deus falava. Meu irmão, se você ler a história de Abraão, você vai ver que Ló, o seu sobrinho de Abraão, que foi com ele, que o acompanhou, o texto não diz que ele foi mandado levá-lo. Tipo assim: eu vou com meu tio. E foi com a sua família e acompanhou o seu tio. Se você ver a história, os dois, Abraão foi muito abençoado, e por causa da bênção de Abraão, Ló também foi muito abençoado. Foi tão abençoado que chegou um tempo que eles precisaram se dividir. Bastou dividir-se para Ló escolher o lugar errado, ir para o lugar errado e viver no lugar errado. E depois Abraão ainda vai lá, ainda conversa com Deus, pede para Deus ter misericórdia. Deus tem misericórdia, livra Ló, suas duas filhas, porque a sua mulher amava tanto aquele lugar, né? Enquanto estava com Abraão, o coração deles era centrado em Deus.
centrado em Deus. Parecia que eles serviam a Deus, mas na verdade não. Na verdade eles estavam preocupados em riqueza, em acumular bens. Até o dia que teve aquela briga, falou assim, vamos nos separar. Eu imagino que a mulher de Ló então foi aquela mulher que falou assim, graças a Deus nós vamos embora daqui. Não aguento mais ver esse homem falar desse Deus. Não aguento mais esse negócio de adorar a Deus. Puxa vida, que bom. E foram para uma cidade, Sodoma e Gomorra, 2 cidades que tempos depois foram destruídas. E o coração daquela mulher ficou tão preso naquele lugar, que quando ela saiu de lá e olhou para trás, se tornou uma estátua de sal. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Ou seja, Abraão foi um cara que serviu a Deus de todo o seu coração. Deus era o centro da vida de Abraão. Se você perguntasse para Abraão assim, Abraão, onde Deus está na sua vida? Eu tenho certeza que ele responderia assim, Deus é o centro, sem Ele eu não vivo. Se você olhar para Moisés quando tirou o povo do Egito, e o povo estava caminhando, lá, para cá, caminhando, o texto diz que chegou um momento que Deus ficou tão bravo com o povo, porque o povo era desobediente, o povo de coração duro, o povo é povo, que Deus falou para Moisés assim, Moisés, a terra é aquela, você pega esse povo, leva, vive lá a sua vida, porque eu estou por aqui nesse povo, vai lá e vive a vida. A primeira coisa que Moisés falou foi assim, Deus, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Sem o Senhor, sem a tua presença, eu não vou. Mas você vai para um lugar bom. Não, se o Senhor não for junto, eu não vou. Deus era o centro na vida de Moisés. Se você olhar para Abraão em Gênesis, acompanha aqui no telão, capítulo 22, quando tinha nascido Isaac e tal, versículo 1 de Gênesis 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 2, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4, no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Versículo 5, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, 7, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, respondeu Abraão, sim meu filho. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. 12, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus era o centro da vida de Abraão. Ele tinha só aquele filho da promessa de Deus. E ele desejou tanto aquele filho que Deus o prova. Eu com certeza jamais faria isso. Talvez Deus jamais me provaria nesse aspecto, porque Deus me conhece. Mas como Deus conhecia Abraão, e Abraão conhecia Deus, conhecia tanto, adorava tanto. O relacionamento de Abraão com Deus era tão profundo que ele foi considerado inclusive amigo de Deus.
Deus ouvia Abraão. E é interessante que a fé, o relacionamento que ele tinha com o Deus que era o centro da sua vida, era tão grande, que ele recebe essa informação de Deus, ele em nenhum momento pestaneja, em nenhum momento ele baixa a guarda, em nenhum momento ele fica enfurecido, em nenhum momento ele nega, ao contrário, ele obedece. Ele pega o seu filho, pega 2 dos seus servos, coloca em cima do jumento, vai no determinado lugar, caminha 3 dias para chegar lá. Chegando lá, ele olha para os servos e diz assim: olha, eu e o rapaz vamos ali adorar e a gente já volta. Meu irmão, só quem tem fé e relacionamento com Deus para falar isso. Porque ele poderia estar ali assim: puxa, vou levar meu filho. Ele poderia falar para os servos: vocês aguardem aqui, que eu vou ali, porque Deus pediu para matar o meu filho. Que coisa, né? Sonhei tanto com meu filho, e Deus agora me pede isso. Mas fazer o quê, né? Deus falou, eu tenho que obedecer, senão Deus vai me castigar. Em nenhum momento você vê isso escrito. Você vê Abraão falando para eles assim: nós vamos ali adorar, e já voltamos, aguarde aí. Aí ele pega o seu filho e vai caminhando. No meio do caminho o menino pergunta: pai, aqui um negócio para fazer fogo temos aqui a madeira tal para queimar, e o holocausto, e o cordeirinho. Ele olha para o filho com tanta fé em Deus que ele tinha, ele fala assim: Deus há de prover o cordeiro para si. E ele vai, ele amarra, você viu aqui, acompanhou o texto, e quando ele vai tirar a vida do próprio filho, Deus fala para ele assim: escuta, eu conheço teu coração, eu sei que você obedece, não precisa fazer isso não. E imediatamente eles olham para o lado, tinha lá um carneirinho, um cordeirinho enroscado num arbusto, e eles sacrificam a Deus e voltam, e a palavra que ele disse para o servo se cumpriu, porque ele foi, adorou a Deus e voltou com seu filho de mão dada. 2 exemplos de gente que entra na presença de Deus para cultuá-lo. Repito pela 3ª vez, não é culto só aqui na igreja não. Em todos os lugares que nós estamos, nós temos a possibilidade, a oportunidade de cultuar a Deus através daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós inclusive falamos. Nós podemos cultuar a Deus. O problema é que na cabeça das pessoas, Deus só está na igreja. Deus só está no meu quarto quando eu estou orando. Deus só está naquela reunião de oração que tem nas casas. Ali que terminou, Deus vai embora para o céu e as pessoas ficam aqui vivendo a vida. Engano! Porque como eu citei há pouco, Jesus, Mateus 28:20 disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele anda comigo, Ele anda contigo. Só da gente entender isso, os nossos atos já deveriam ser diferentes. Por que isso não acontece hoje? Porque muita gente, para ele Deus é só um detalhe. Você quer saber se a pessoa tem Deus como centro de sua vida? Algumas características eu quero te passar aqui nesta noite. Primeiro, quando o olhar da pessoa, ele é reluzente, ele reluz, ele tem luz, ele não enxerga como todo mundo enxerga. Graças a Deus, Deus não olha como nós olhamos. Porque se Deus olhasse como nós olhamos, Ele olharia para nós e nos castigaria. E nos deixaria longe deles, ou dele. Ao contrário, o olhar de Deus é tão bom, que quando Ele olha para a gente, mesmo a gente está com alguns pecados e falhas, Ele olha e vê a oportunidade da gente se livrar dos pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador e nos unirmos com Ele numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, como a Bíblia ensina. Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, naquele sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 6, versículo 22, Jesus disse o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus,
todo o seu corpo será cheio de trevas. Versículo 23, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E como tem gente hoje que se diz cristão, que se diz evangélico, mas os olhos dele só enxergam as coisas ruins, só enxergam os defeitos. Aliás, hoje existe uma máxima de pessoas que ressaltam os defeitos. A pessoa às vezes tem um defeito e 9 qualidades. Mas os cristãos de hoje, os olhos deles não são bons, porque eles enxergam só o defeito, só o pecado, só o erro. E eu repito, graças a Deus, Deus não olha para a gente assim. Quando Deus olha para a gente, Ele olha com misericórdia e Ele insiste para que sejamos salvos, perdoados e libertos em nome de Jesus. Você quer mostrar que tem Deus, que Deus é o centro da tua vida? Passe a enxergar, passe a olhar da forma que Deus olharia para nós. Segundo, você quer mostrar que Deus é o centro da tua vida? Tenha paz no teu coração. O mundo hoje vive preocupado, o mundo hoje vive desesperado, o mundo está em depressão, pessoas estão se suicidando, pessoas estão acreditando nessas informações mentirosas que você ouve por aí. Aliás, os caras estão tão perdidos que eles não sabem nem o que falam mais e tal, e as pessoas ficam desesperadas. Aquele que tem Deus como centro de sua vida, sabe que Deus está no controle, no comando, confia nele. Por isso que Jesus declarou, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que tem paz no coração, quando ele vê essas coisas acontecendo, ele vê, mas ele conhece a Bíblia, ele se relaciona com Deus. Ele fala assim, apesar de tudo que está acontecendo, a paz de Deus, através de Cristo, está na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. Ele pode mudar essa situação assim. Por isso que eu tenho paz. Porque eu sei que Ele não se esqueceu de mim. Ele anda comigo todo dia. Terceiro, quer mostrar ou quer viver Deus como centro de sua vida? Quer encontrar essa característica na vida daqueles que têm Deus como centro de sua vida? Quem tem amor dentro do seu coração. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 13, Coríntios, capítulo 13, ele falou sobre o amor. Ele falou que o amor, a fé, a esperança, os três fazem parte de um conjunto que estão no coração do cristão, mas lá na frente, lá nos céus, só o amor vai perdurar. Lá no céu você não vai precisar ter mais fé e nem esperança, porque as coisas estarão consumadas. Só o amor vai perdurar. Quem tem Deus como centro de sua vida, ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a amar inclusive o seu próximo. Ele ajuda as pessoas, ele reparte o que tem, ele conversa, ele ama com todo o amor que Deus o amou, porque se Deus nos amou, e esse amor, como disse Paulo, nos constrange, ele nos constrange tanto que agora esse amor, ele chega a sair, a extravasar das nossas vidas, e alcança a vida das outras pessoas. Esses dias eu falei aqui, citei essa semana passada, não sei quem teve a oportunidade de ver, um vídeo de um rapaz, se eu não me engano ele era médico, desses médicos sem fronteiras, tal, foi lá na África e ele disse que não acreditava mais em Deus. Inclusive quando chegou lá ele falou isso, eu não acredito mais em Deus. Olha a situação que essas pessoas estão vivendo. E até que ele encontrou uma senhora de idade cega. E quando ele olhou para ela e se aproximou, se dobrou perto dela, ela estava sentada no chão, que ele pegou nas mãos dela e ela disse assim, oh, que bom, Deus é bom, que bom que vocês estão aqui. Ele olhou para ela e falou assim, Deus é bom? Deus não existe. Porque se Deus existisse, a senhora não estava vivendo nessa situação, nem o povo vivendo isso. Falou, não, Deus é tão bom que Ele mandou vocês para vir aqui abençoar a gente. Quando ele ouviu aquilo, ele conta no vídeo, ele começou a chorar, as pessoas precisaram abraçar ele.
Que ele falou assim: Deus me ama tanto que me deu a oportunidade de amar o próximo, e eu estou achando que Deus não existe porque eu estou vendo a situação do próximo assim. Essa é uma oportunidade que eu tenho de mostrar o amor que eu tenho. Vocês não sabem a alegria que tem as duas irmãs, a Sheila Félix e a Sheila Fávero, quando estão aqui entregando cestas para as pessoas que vêm buscar aqui. Vem assim com aquele olhar de desespero: calma, a gente vai arrumar para você. E entrega o alívio que dá de ver a pessoa saindo carregando feliz, porque vai ter o que comer. Você não sabe a alegria dos irmãos que preparam a comida, que vão distribuir, apesar de toda a luta, que vão lá, que distribuem. Por quê? Porque estão fazendo algo pelo próximo, revelando, mostrando o amor de Deus para as pessoas. Eu falei para o meu filho essa semana que passou, a minha alegria hoje, eu prefiro 1000 vezes hoje, me perdoe irmãos, eu estou sendo assim, coração sincero, eu prefiro 1000 vezes hoje pregar no átrio do que pregar aqui na igreja. Porque lá no átrio todo mundo está se comendo. Quarta-feira eu falei 1 hora e quando terminou eles ficaram perguntando. Eu tive que chegar a um ponto depois de 1h15, 1h20, falar assim: ó, calma, quarta-feira que vem eu volto e a gente continua nesse assunto. Oh, que bom, que legal. É gostoso você falar do amor de Deus, expressar o amor de Deus e ver as pessoas comendo. Foi o que esse rapaz fez. Depois de um tempo ele voltou e mandou aquela mulher para o hospital e pagou a cirurgia dela. Era apenas cirurgia de catarata. Ela voltou a enxergar. E no dia que ele a viu e que ela o viu, os dois se abraçaram, ele chorou bastante. Ele fala: realmente Deus existe, Deus nos ama. Para aqueles que Deus é o centro da sua vida, o amor de Deus está no seu coração. Ele expressa, ele extravasa isso. Quarto, você quer mostrar que Deus é o centro da sua vida? Continue com a esperança de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A esperança de que tudo que está acontecendo, apesar de estar acontecendo, Deus está acima, Deus está no controle. Nós estamos precisando de gente que tem essa esperança, que alguém chega assim e fala assim: nossa, será que a gente vai morrer? Nossa, será que a dificuldade vai passar? Precisa de alguém que tem esperança, que conheça a Bíblia, que tenha relacionamento com Deus, que fale como Abraão para os seus servos: nós vamos ali adorá-lo e a gente já volta. Gente que está no meio da dificuldade, passando por dificuldade, mas ele encontra alguém e fala assim: calma, apesar de tudo, tem esperança, fé em Deus, porque Deus cuida daqueles que o amam. E Deus cuida daqueles que o amam. Se é que tem alguém que o ama aqui nessa noite. Essa esperança que a gente tem que ter no coração é tão interessante, tão profunda, que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo, de uma forma diferente, para uma esperança viva, não uma esperança morta, viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por último, como você sabe que a pessoa tem Deus dentro do seu coração, Ele é o centro da sua vida. O modo que a pessoa fala, o modo que a pessoa vive. Eu repito o que eu sempre digo aqui: nós estamos precisando, entenda essa expressão, precisando. Na situação mesmo de realidade. Nós estamos precisando de cristãos hoje que tenham um relacionamento com Deus tão profundo, que Deus é o centro de suas vidas. Que tudo o que Ele fala abençoa. Traz palavra de paz, de esperança. Ah, pastor, mas como é que eu vou viver isso? Eu e você podemos viver isso se nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus, se Ele se tornar o centro de nossas vidas. O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 30 e 31, diz que a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O que ele fala é aquilo que Jesus, tratando com os fariseus do passado, com aquelas pessoas do passado que estavam ali só na igreja, só nos eventos, observando para ver o que ia acontecer, o que ia rolar no meio daquilo tudo. Jesus, Mateus 12:34, disse para eles: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? A boca fala do que está cheio o coração.
Ou seja, meu irmão, para encerrar aqui, o que eu quero te mostrar com isso hoje? Caim preferiu desdenhar da presença de Deus. Caim não tinha prazer nenhum em estar na presença de Deus. Caim não queria saber de Deus. Deus para ele era só um detalhe. Para ele o que importava era o que ele vivia, o que ele plantava e colhia. O resto. Mas como ele foi ensinado pelo pai, né? Ele ia lá e tal, e cultuava, mas era falso. Quantas pessoas que estão na igreja hoje dizem amar a Deus, cultuar a Deus, e elas olham lá para fora, elas estão aqui, às vezes dá um sorriso, às vezes bate palma, às vezes canta a letra da música que está sendo cantada, mas a mente dele está assim, ai, eu gostaria tanto de estar lá naquele baile, aquelas minas, aqueles minos. Nossa, eu gostaria tanto de estar lá bebendo. Por que eu não posso beber? Ah, Deus é bom, né? E a mente dele viajando. Por que eu não posso beber? Por que eu não posso cheirar? Por que eu não posso fumar? Por que meu pai tinha que nascer crente? Caim e Abel foram ensinados. Mas por causa do livre-arbítrio, quando cresceram, eles escolheram o caminho que iam andar. Eu citei aqui de manhã, eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho o meu filho e agora o meu neto servindo a Deus. Meu neto, 3 anos, vai fazer 4 anos mês que vem. E ele é um dos que mais quer estar aqui na igreja. Esses 2 últimos ensaios que nós tivemos, a gente teve que trazê-lo. E chegou aqui, ele ficou aqui no altar com a máscara, tá olhando. Aí não estava aparecendo a imagem lá. Ele sentado ali com a Gabi, ele olhava para mim assim, vovô, ó. Tipo, não está aparecendo, precisa aparecer a imagem, que estava aparecendo ali, né? Estava aparecendo lá atrás. Falei, calma, ele já vai arrumar lá e tal. Hoje de manhã, estava comigo ali no escritório, meu sobrinho Lucas veio e tocou, e eu aproveitei para a menina cantar, fiquei com ele lá assistindo, e ele olhou assim, quando deu uma abertura na câmera, falou, nossa, tem bastante gente, né? Que bom, né? 3 anos e meio de idade. E eu vejo que o meu filho está fazendo a mesma coisa, ensinando no caminho que deve andar. Eu falei aqui de manhã, dia desse, conversando com um amigo, ele falou assim, pô, cara, você é santista e o seu amigo, e seu filho é São Paulino, né? Você não conseguiu nem convencer o seu filho a torcer pelo mesmo time que você. Eu falei, essa é a preocupação de muitos pais. Meu filho não é santista, mas pelo menos meu filho serve a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Isso aí eu consegui colocar na cabeça dele. A gente precisa entender algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. Deus tem dado a oportunidade todo dia da gente colocá-lo como centro de nossas vidas. Pergunta que eu te faço aqui para encerrar, onde Deus está na sua vida? Tem uma história, ou uma lenda, não sei. Dizem que é uma lenda. Dizem que essa história é um boato. Boato ou não, existem histórias semelhantes no mundo. Mas tem uma história aqui no Brasil, que diz que uma moça, 19 anos, até 17 para 18, ela ia servir ao Senhor na igreja, com a sua mãe, com o seu pai. Só que ela cansou disso. Falou, eu quero viver o mundo lá fora, eu não vivi, eu preciso curtir. E a história, ou a lenda diz, que ela começou a sair com amigos, colegas e tal. Com 19 anos de idade, 4 amigos dentro de um carro. O pai de um deles emprestou o carro. E diz a lenda ou a história que o pai vendia ovos. E no porta-malas tinha lá dúzias de ovos. E diz a história ou a lenda que esses amigos passaram na casa da moça e convidaram para sair. E quando ela entrou no carro, a mãe chegou perto e disse assim, filha, não vá. Ah, mãe, que isso? Deixa, eu estou com os meus amigos. Falou assim, tá bom, já que você vai, que Deus te acompanhe. Aí diz que os 5 deram risadas e ela falou assim, só se Deus for no porta-mala, porque aqui não cabe mais, está lotado. Para ela, Deus ficava no porta-malas. E diz a história, ou a lenda, que o cara que estava dirigindo, meia hora depois, bateu o carro num poste. O carro partiu ao meio. Os 5 morreram, mas o porta-malas deixou os bombeiros atônitos, porque eles encontraram dúzias de ovos sem quebrar no porta-malas.
apesar das 5 vidas que foram tiradas. Para aquela moça, Deus ia no porta-malas. Para muita gente, Deus é só um detalhe. O que vale é o dinheiro, o que vale é a posição, o trabalho. E aí eu te pergunto nesta noite, onde Deus está na sua vida? Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Se você perguntar para mim, Diego, isso eu não falei aqui de manhã, vou falar agora à noite. Se você perguntar para mim assim, ô Diego, Deus é o centro da sua vida? Eu digo para você que sempre foi. Desde quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu era mais moço, hoje eu estou com mais preocupação, mas eu ainda estou arrumando tempo. Inclusive eu peguei, não sei se faz 1 ano, 2 anos, uma letra que a Cris fez, né? Está devendo a música, inclusive. Estava no meu antigo celular, eu acabei perdendo, assim, acabou ele, perdi, mas eu passei para ela. Ela tinha feito uma letra, dei uma adaptada, fiz uma música. Há 1 mês e pouco atrás eu fiz uma outra música. Eu já fui bom em fazer música, eu fazia música assim brincando, já fiz umas 100 na minha vida. E todas elas falam de Cristo, falam de Deus, falam de salvação. Algumas nós gravamos, durante 20 anos cantamos com um grupo, 20 anos investindo dinheiro, 20 anos carregando instrumento, 20 anos buscando pessoas, levando pessoas, 20 anos ali, falando de Jesus no rádio, e fora isso, dando aula de escola bíblica, fora isso, servindo de servente pedreiro na igreja, carregando telha, carregando cimento, carregando areia, fazendo massa, e ainda fazendo massa, e meu pai pastor dizendo assim, massa mole, está muito mole hoje. E você fala assim, esses dias, como eu disse aqui semana passada, faz 17 anos que eu sou pastor aqui da igreja. Eu estava pensando, meu Deus, 17 anos. Se você perguntar para mim, vale a pena Deus estar no centro? Eu te digo que vale. Porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Pô, mas você perdeu a sua adolescência, você perdeu a sua juventude. Não, eu não perdi. Mesmo porque também eu casei cedo. Mas eu não perdi. A minha vida era centrada para Cristo, para Deus. E hoje eu colho os frutos de tudo aquilo que a gente fez, ou do pouco que nós fizemos no passado. Ainda estamos fazendo. E Deus tem abençoado. Deus tem sido o centro. Para mim, Diego, Deus é o centro da minha vida. Sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não sou nada. Como eu disse, para aquela moça, Deus, ele não tinha nem valor nenhum, porque vai no porta-malas. Tem gente que Deus para eles é só 4 palavras, D-E-U-S. Tem gente que se apresenta na presença de Deus, mais um culto. Como é que são os olhos dele? Caramba, vai cantar mais essa música aí, Jesus amado. Ai meu Deus, aquela irmã que canta ali, Jesus, como grita, meu Pai. Não que você grite, tá, Cris? Por favor, estou só dando um exemplo aqui, tá? Ai meu Deus, já é 7:50 e o culto não acaba, Senhor. Meu irmão, se você está assim na igreja, com esses olhos, com esses ouvidos, com esses dizeres, dentro de você, porque você não fala, né? Mas dentro de você, às vezes você pensa. E quando isso está acontecendo, você está mandando uma informação para Deus. Deus, não tem valor eu estar aqui, eu estou aqui porque, sabe? Mas se você veio, entrou na presença de Deus, se você apresentar o teu melhor, eu fiquei feliz hoje, confesso, tocando ali, poucas pessoas, o pessoal aplaudiu, e aplaudiu, e aplaudiu, que eu até baixei o volume do instrumento e aplaudi junto, porque quando a gente aplaude, a gente está dizendo assim, Deus, o Senhor merece, o Senhor é o Deus vivo e poderoso da minha vida, Tu és o centro da minha vida. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus, a gente precisa ter essa fé, essa crença em Deus, entender que Ele está com a gente todo o tempo, e todos os cultos, nós temos o privilégio
de estar na presença de Deus. Mas aí acabou o culto, eu vou para casa viver. Não, chego em casa, eu continuo cultuando a Deus, porque Ele está comigo. Eu sento no sofá, Deus está comigo. Eu vou me deitar, o anjo do Senhor está ao meu lado, se acampa ao meu redor e cuida de mim. Eu me levanto porque Deus me dá saúde para levantar. Eu agradeço a Ele, eu falo com Ele quando eu me levanto, porque Ele é o Deus da minha vida. E se eu tiver que arrancar dinheiro do bolso, se eu tiver que fazer coisa loucura, eu faço para abençoar pessoas, para a obra dele ir para frente, eu faço. Por quê? Porque Ele é o centro da minha vida. Eu estou te falando tudo isso para você refletir. Quero te encorajar a fechar os olhos e vamos orar sobre isso, em nome de Jesus.